Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas no nosso culto interativo desse domingo. E eu quero saudar vocês com as palavras das senhas diárias do lema para esta semana, que diz assim: Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João, capítulo 14, versículo 18. É tão bom saber que nós não estamos sozinhos neste tempo de isolamento social. É bom saber que Cristo subiu aos céus e nessa semana nós comemoramos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele subiu ao céu com a promessa do retorno, e é nessa esperança que nós nos apegamos, de que um dia nos encontraremos com Ele. Mas Ele promete que não nos deixará sós e Ele envia então o Espírito Santo que nos consola, que está conosco em todo o tempo. Que neste culto você possa ter a certeza de que você não está sozinho, que você não está sozinha, que o Senhor não nos abandonou. Ele subiu aos céus, mas Ele promete retornar. E é nessa esperança que nós nos apegamos e é com esta convicção que nós nos reunimos aqui nesta manhã. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Algumas instruções sobre o culto interativo. Deixem o celular reservado para as crianças, porque teremos o culto infantil. Outra instrução: desligue todos os outros aparelhos da casa, mantenha-se focado no grupo, porque aqui nós estaremos então postando toda a liturgia do culto e você pode fazer parte com outras pessoas ao mesmo tempo, ao redor, na nossa região, pessoas também de fora da nossa região que estão aqui compartilhando este tempo de culto. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento que é o único, que faz parte, que com certeza tem feito diferença nas nossas vidas. E nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e reunidas de maneira interativa e online. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de nos mantermos unidos como comunidades, como igreja, como paróquias. Que Deus possa abençoar a tua vida nesse culto. Amém. Na certeza de que Deus nos ouve e está conosco neste momento, eu quero te convidar para termos um momento de oração. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos em Tua presença, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, para te agradecer pela oportunidade de podermos estar prestando culto a Ti, te agradecer por estarmos reunidos, ainda que não fisicamente, mas na certeza de que estamos unidos no Teu amor. Te agradecer, Senhor, que temos os meios necessários para podermos realizar este culto. Te agradecer que pessoas se disponibilizam a estar ajudando para que esse culto seja possível e que as pessoas se motivam a estar participando e tendo a certeza de que estão prestando o verdadeiro culto a Ti. Senhor, abre nosso coração, a nossa mente para a Tua palavra que nós queremos ouvir hoje, que nossos pensamentos estejam voltados para Ti, que a nossa vontade seja, neste momento, somente Te ouvir, que as palavras aqui ditas hoje não sejam em vão, ao vento, mas que sejam palavras dirigidas ao nosso coração, sejam palavras de mudança para a nossa vida. Esteja conosco neste momento de culto e tudo isso nós oramos em nome de Teu Filho, Jesus. Amém. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos destes, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo, és sustento, minha culpa perdoastes, do abismo me salvastes. Quero, pois, a Ti servir e somente a Ti servir.
convido para a leitura bíblica do texto de Lucas 17, 20 a 24. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será coisa que possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já estiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saíram para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Que o Senhor nos abençoe nesse culto, que Ele abra o nosso entendimento, bocas, ouvidos e mentes para a sua palavra. Caro amigo, será que nós estamos vivendo o Apocalipse? Será que estamos vivendo a volta de Jesus Cristo, o final dos tempos? É o que algumas pessoas têm me perguntado nesses últimos dias. Inquietação que passa na cabeça de muitas pessoas. O que você acha? Estamos vivendo o Apocalipse? Nessa reflexão, nesse culto, nessa pregação, eu vou tentar responder essa pergunta e mais ainda dar 3 dicas de como poder enfrentar essa situação, viver nessa situação, nesse momento que nós passamos. Já de início, eu te digo, eu acho que sim, nós estamos sim vivendo a volta de Jesus Cristo. Nós estamos sim vivendo o Apocalipse, mas não se assuste. Nós estamos vivendo a volta de Jesus Cristo já há quase 2000 anos. Sim, porque desde que Jesus Cristo veio a essa terra e subiu ao céu, Ele prometeu que voltaria. E então, desde aquele dia, nós estamos esperando a sua volta. E se nós chamamos a volta de Jesus Cristo de Apocalipse, de fim dos tempos, então sim, nós estamos vivendo esse tempo, mas não só agora por causa da pandemia, não só agora por causa do Covid. O tempo em que nós vivemos faz parte disso. Sabe, as orientações que eu quero passar para ti nesse dia tem a ver com um texto bíblico que fala da ida de Jesus Cristo para o céu, ou seja, da sua ascensão. Data que nós lembramos no calendário religioso, no calendário dos eventos cristãos, na quinta-feira, dia 21, quinta-feira passada, o dia da ascensão de Jesus Cristo. E o texto da pregação para esse final de semana também narra, na verdade, esse episódio de quando Jesus, depois da sua morte e ressurreição, passou mais uma quarentena com os seus discípulos, sim, 40 dias com os seus discípulos, e então ele subiu ao céu. E o texto bíblico que eu quero ler contigo é de Atos capítulo 1, os versículos 6 até o versículo 11, onde nos descreve o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estão olhando aí para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Esse Jesus virá do mesmo modo como o vistes subir. Como eu falei, o texto aqui narra a ascensão de Jesus. Depois disso, mais 10 dias, a vinda do Espírito Santo. E é o que nós esperamos e o que já está prometido aqui nesse texto. Então, significa dizer que nós, desde esse episódio, que eu não fiz bem as contas, mas
nós estamos em 2020, e se Jesus viveu 33 anos, né, então no ano 33 aproximadamente, quase 2000 anos de maneira arredondada, nós vivemos na expectativa da volta de Jesus Cristo. Ou, se você preferir chamar isso, esse dia da volta de Jesus Cristo, de fim dos tempos, pode chamar assim, fim dos tempos. Ou então nós podemos dizer que nós vivemos na iminência do grande julgamento, do dia do juízo final. Sim, tudo isso é verdade. Nós vivemos nessa iminência. Mas a grande questão é, nós não sabemos quando exatamente será esse dia. Não sabemos disso. E desse texto, então, dessa reflexão, decorrem agora os 3 pontos que eu quero tratar contigo nesse dia, que podem, digamos assim, nos animar, nos preparar, nos encorajar para vivermos esse tempo, então, de fim dos tempos ou da pandemia, o tempo em que nós vivemos. O primeiro aspecto que eu tiro desse texto para nós é que nós vemos aqui, na volta de Jesus Cristo, o elemento surpresa. O elemento surpresa. Sim, não é possível precisar exatamente quando será a volta de Jesus Cristo. Quando, nesse texto, um dos discípulos pergunta para Jesus: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Primeiro que nem vou entrar muito na questão de que ele imaginava o reino como o reino político de Israel, mas Jesus já se referia à sua volta, ao seu retorno, porque ele estava se despedindo. Mas a grande resposta de Jesus aqui é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. O que Jesus está dizendo aqui é que não interessa para vocês saberem o dia da minha volta. Não interessa para nós, seres humanos, sabermos o dia exato, dia e hora em que Jesus vai voltar. Nós temos que viver inevitavelmente com esse elemento surpresa. Agora, há também uma promessa dentro disso. Quando no versículo 11, a segunda parte, diz assim: Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, fato é que Jesus virá, ele vai voltar, mas nós não sabemos. Não nos compete saber o dia e a hora. Agora, vamos admitir, para nós, seres humanos, é difícil conviver com esse elemento surpresa. É difícil conviver com essa incerteza, ou digamos assim, com essa imprecisão. Nós gostamos de nos programar, de nos planejar, nós queremos saber, nós queremos ter o controle de todas as coisas na mão, mas Deus não se deixa controlar. Jesus não se deixa prever. Nosso Deus não é um Deus tão previsível nesse sentido. Até porque se Ele fosse e nós pudéssemos controlar, nós é que seríamos deuses e Deus deixaria de ser Deus. Se eu olho para a história da humanidade, eu vejo muitos e muitos episódios que foram marcados como promessa do fim dos tempos. Há várias pessoas que tentaram calcular e com as suas projeções estabelecer um dia em que o mundo terminaria. Lembro de nomes como Nostradamus e tantos outros. Eu mesmo, na minha curta história dos 40 anos de vida, lembro de alguns fins do mundo que eu já presenciei. Na verdade, eu não presenciei, porque eu estou aqui ainda, então acho que eu devo ter dormido quando aconteceram esses fins do mundo. Não vi nenhum deles. Mas lembro, por exemplo, que em 2000 o mundo era para acabar, depois tinha uma outra data bastante quebrada, em que o mundo era para acabar, não acabou. 2020, 2020 ainda tem chance, então não sei, mas não se assuste. O que eu estou querendo dizer aqui é que é certo que a volta de Jesus Cristo tem sim os seus sinais, mas viva na confiança em Deus, sabe? Deixa eu te dizer um outro aspecto aqui a partir desse texto. Eu quero dizer assim, a volta de Jesus Cristo, ela tem sim alguns sinais pandêmicos. O que eu quero dizer com isso? Não se assuste, novamente eu explico. O que significa pandemia? O que significa essa palavra pandemia que nos últimos tempos a gente tem tanto associado com doença, com problemas, com dificuldades de saúde ou do Covid, do coronavírus, do Covid-19? A palavra pan
vem do grego, que significa tudo ou todos, né? Por exemplo, você conhece esse radical grego dos Jogos Pan-Americanos, por exemplo, que quer dizer envolve todos os povos da América. Pan significa todos, e demos vem de, por exemplo, você conhece democracia, o governo do povo, então demos significa povo. Então essa palavra pandemia significa todos os povos. Essa é a conotação da palavra pandemia. E no caso, a doença que nós vivemos, ela de fato é pandêmica porque ela abrange todos os povos. E o que eu estou dizendo aqui agora é que alguns sinais da vinda, da volta de Jesus Cristo, eles têm sim aspectos pandêmicos, nesse sentido de que englobam toda a humanidade, todo o mundo, todos os povos da terra. Por exemplo, se nós olhamos em Apocalipse 1, versículo 7, lá vai dizer que Jesus Cristo virá entre as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Ou seja, em todo o globo terrestre, todas as pessoas verão que Jesus Cristo está vindo. Sabe, se a gente pensar alguns anos atrás, era muito complicado imaginar todo olho vendo algo que acontece no mundo, não é verdade? A figura que a Bíblia mais tem para comparar isso é do texto bíblico que nós lemos, quando diz que será assim como que um relâmpago. Veja, um elemento surpresa do relâmpago, quando vê, já aconteceu, não adianta mais querer correr para tirar as coisas da tomada, se o relâmpago já aconteceu, mas esse era o elemento que poderia dizer assim, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Já, se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, já não é mais tão surpresa que todo olho possa ver. Nós vivemos com a tela do nosso celular que transmite notícias de todo mundo. Você está me vendo nesse momento através da tela de um celular e ainda que eu estivesse do outro lado do mundo, você poderia me ver. Veja, interessante a gente pensar dessa forma, né, que os sinais dos tempos onde todo olho virá a volta de Jesus Cristo já não é mais uma coisa tão estranha para a gente pensar. O que eu estou querendo te apontar aqui com essa questão dos sinais, e tem muita gente que é muito apegada na questão dos sinais, dizer o seguinte, que os sinais, eles não são um fim em si. Você pode estar olhando para essa pandemia e dizer, olha, essa pandemia é um sinal do fim dos tempos. Talvez seja. O sinal é algo muito subjetivo. Algo que é um sinal para ti pode não ser considerado um sinal por mim. Mas se você quiser considerar essa pandemia como um sinal do final dos tempos, tudo bem, faça isso. Desde que isso te leve a levar a vida preparada para o encontro com Jesus Cristo, que sabe-se lá quando vai ser, não necessariamente vinculado ou escravo a essa pandemia. Vejam, os sinais do fim dos tempos apontam para o fim dos tempos. Os sinais não são um fim em si mesmo. Tem um ditado que diz assim, o sábio aponta para a lua, mas o tolo olha para o dedo. O sábio aponta para a lua, mas o tolo olha para o dedo. Ou seja, talvez essa pandemia seja um sinal, você pode entender isso, mas que esse sinal aponte para algo diferente, que é a volta de Jesus Cristo e a esperança que pode vir desse tempo. Por isso, não se prenda tanto ao sinal em si, seja pandemia ou seja qualquer outro sinal que você pode entender nesse tempo. Olhe para o fim dos tempos. Sinais são sempre interpretações, no entanto, sinais como estes sempre existiram na história da humanidade. Sempre existiram epidemias, não é novidade, houveram tantas outras que mataram tanto mais do que essa, pelo menos até agora. Sempre houveram guerras que mataram muita gente, crises e tantas mortes de tantas maneiras. E o mundo ainda não acabou, mesmo com tantos sinais. Quer dizer, pare para pensar agora comigo. O mundo não acabou para aqueles que sobreviveram. No entanto, dentre cada catástrofe, dentre cada crise, para aqueles que morreram, de fato, o mundo ali se acabou. Com isso, dentro desse elemento surpresa, eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Nós não sabemos quando será o fim dos tempos, no entanto, não necessariamente nós vamos presenciar um cataclisma cósmico, porque a nossa vida pode durar menos do que isso. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, e se nós amanhã não estivermos mais vivos, o fim dos tempos para nós é hoje.
Não por causa da pandemia, mas por causa da nossa brevidade da vida, da limitação da nossa própria vida. Por isso, a grande questão é que nós precisamos estar preparados sempre. Sempre preparados. E com isso eu chego então agora no segundo ponto dessa mensagem. A primeira foi a questão do elemento surpresa, que nos leva a um preparo constante. Constante preparo. Ora, se nós não sabemos o dia e a hora, o que nós podemos fazer é estar sempre preparados. E isso, quando eu digo estar sempre preparados, por favor, não entenda mal. Não é falar isso num sentido policiativo, não é num sentido punitivo, não é no sentido de que você é uma pessoa que tem que estar sempre se cobrando, se policiando. O estar preparado para a volta de Jesus Cristo, o que é? Estar vivendo com Ele, já aqui e agora. Crer que Ele morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Estar preparado para o dia da volta de Jesus Cristo significa caminhar com Ele, com fé nele em todos os dias da nossa vida. É isso que é estar preparado. E para quem vive preparado, não há motivo que assuste vendo os sinais dos fins dos tempos. Essa é a grande questão. Agora, dentro disso eu quero fazer uma outra reflexão. Afinal de contas, por que nós queremos tanto saber quando será a volta de Jesus Cristo? Por quê? Qual a motivação que está por trás dessa pergunta? Será que é talvez aquela ideia de que nós queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, até o último momento, e então nos últimos instantes da nossa vida, nos preparar para o encontro com Jesus Cristo? Eu penso que para muitas pessoas é essa a ideia que está por trás dessa pergunta. Para essas pessoas eu preciso dizer, meu amigo, você está perdendo. É um prejuízo para a sua vida deixar de viver com Jesus agora, querendo se preparar só mais lá na frente. Eu já vi muitas e muitas pessoas que tiveram uma transformação na sua vida se lamentar por dizer, por que eu não fiquei perto de Deus antes? Por que eu não aceitei a Jesus Cristo antes? Por que eu não mudei a minha vida antes? Sabe, quando a gente está distante de Jesus Cristo, parece que o diabo tenta colocar na nossa cabeça de que seguir a Jesus Cristo é algo ruim. E não é. Seguir a Jesus Cristo, caminhar com Ele é algo maravilhoso, que pode te dar alegria, que pode dar uma vida verdadeira para ti. Por isso, não tente adiar isso. Viva com Jesus Cristo já agora. E assim, você estará preparado para o final dos tempos, para o fim dos tempos. Não deixe que esse pensamento tome conta da tua mente. Quem vive com Cristo já aqui e agora, essa pessoa vence o medo do fim dos tempos. Para essa pessoa que vive com Jesus Cristo já aqui, o fim dos tempos não precisa ser visto necessariamente como um pavor, mas pode ser visto como uma alegria. Deixa eu te contar uma história que exemplifica isso. Certa vez eu lembro de uma visita que eu fiz num hospital para uma senhora muito piedosa, muito temente a Deus, que vivia com Jesus Cristo, e ela estava adoentada e os médicos não davam muita perspectiva de vida para ela. Então, quando eu fui a visitar no hospital, eu me preparei psicologicamente para tentar levar um pouco de ânimo para aquela pessoa. Afinal de contas, eu imaginava ela estaria deprimida, estaria inconformada no leito do hospital. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando ao visitar aquela senhora, eu saí mais animado da visita do que cheguei. Porque ela me dizia assim, mais ou menos, não lembro bem exatas palavras, mas nesse sentido, ela dizia, pastor, se Deus me deixar viva aqui nessa terra, nesse mundo, tudo bem, recebo isso como presente dele. Mas se ele me chamar, eu vou para os braços dele. Eu vou para os braços dele. Eu vou estar junto com ele. E ela falava isso com alegria, com os olhos brilhando, pela empolgação e pelo ânimo da iminência de encontrar com Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para quem vive com Jesus Cristo, a morte foi vencida, a separação de Deus foi vencida. Por isso você pode viver com esperança, porque ainda que você morra, ainda que você não viva eternamente, com certeza não vai viver, o encontro com Deus, o encontro com Jesus Cristo pode ser uma alegria. Vejam, isso muda tudo.
Isso muda a forma de entender a realidade. Isso muda a forma até mesmo de enfrentar uma pandemia. Viva com essa esperança. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para ti é que nós, como cristãos, nós somos cidadãos de 2 reinos. Nós vivemos aqui nessa terra, no entanto, com a esperança do céu. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a nossa vida aqui nessa terra, ela continua assim. Nós passamos pelas mesmas dificuldades do que qualquer outra pessoa passa. No entanto, nós já ganhamos o passaporte, digamos assim, já ganhamos a cidadania, vamos dizer assim, do céu, dessa nova terra, o que na Bíblia é chamado de Nova Jerusalém. Por isso, nós temos, digamos assim, a vida eterna garantida. Isso coloca a nossa vida numa outra perspectiva. Isso faz com que nós olhamos para a nossa terra, para a nossa vida aqui, não com descaso, mas também não com desprezo e nem com hiperpreocupação. Isso faz com que a gente, na nossa vida aqui, entenda como presente de Deus e se empenhe ao máximo pelo bem, se empenhe ao máximo pela propagação da sua palavra, mas sabendo que algo muito melhor nos espera. Por isso, quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo no versículo 10 e 11, os discípulos que acompanharam Jesus subindo, e eu imagino o rosto e o olhar deles subindo e subindo, com o olhar no céu, olhando para onde Jesus tinha desaparecido. Mas veio então um anjo e disse: homens, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus vai voltar assim como ele subiu. Ou seja, os nossos olhos precisam sim estar no céu, mas os nossos pés precisam estar na terra. Falando obviamente simbolicamente, nós vivemos aqui também na perspectiva de lá. E isso quer dizer que nós cuidamos daqui, mas não como causa última. A causa última é lá. E para finalizar, vemos, por exemplo, o versículo 8 do texto que nós lemos, quando diz assim: recebereis minhas testemunhas, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo também é pandêmico, né? Ele se espalha para todos os confins da terra, para todos os povos. Sereis minhas testemunhas. Nós temos uma missão aqui a cumprir, que é levar a palavra de Deus para outras pessoas, conquistar outras pessoas para essa verdade, para esse consolo, para essa alegria, para essa esperança. Por isso, meu amigo, deixa eu te dizer, se você tem andado preocupado, angustiado por causa dessa pandemia, não precisa. Creia em Jesus Cristo e você terá a certeza da vida eterna. Isso tira de você todo e qualquer medo. No entanto, isso não te aliena para as necessidades e para as situações desse mundo. Você vai viver de uma forma que vai fazer todo o possível para amenizar o sofrimento do próximo, para ajudar outras pessoas, principalmente levar o Evangelho de Jesus Cristo que dá esse ânimo e que dá essa alegria, mas não vai ter aquele desespero, aquele apego exacerbado a essa vida e às coisas deste mundo. Por isso, espero que você tenha entendido que nós vivemos sim o fim dos tempos, desde que Jesus Cristo veio. Não é diferente agora. Por isso nós precisamos estar preparados a todo momento. Nós vivemos aqui nessa terra, mas de olho no céu. Que você tenha todo o ânimo e toda a esperança para viver a sua vida já aqui, mas de olho no futuro, de olho na eternidade. Que o Senhor Jesus esteja contigo aqui, fazendo com que você vença os medos, vença os desafios desse momento. E principalmente porque Ele está contigo. Ele subiu, mas Ele está aqui conosco, através do seu Santo Espírito. Creia nisso e a tua vida se encherá de ânimo. O medo dará lugar ao ânimo. Grande abraço, fique com Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá
do homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E como estamos em culto, nós temos um momento de avisos comunitário. O nosso primeiro aviso é que nós continuamos com o culto interativo. Hoje houve um ajuste, né? E fizemos o culto à noite para que também experimentemos outras maneiras de celebrarmos em outros horários também, né? O culto é sempre importante. Então, continuamos com o culto interativo. Na próxima semana, dia 31, sairá então uma nova carta da ISLB informando quais serão os passos a serem tomados a partir de então. Dia 31, teremos essa carta. Estaremos compartilhando com os grupos, estaremos conversando com as lideranças sobre quais serão as posições a partir de então, né? Então, dia 31 teremos novas informações. Para vocês que estão ansiosos para estarem aqui de maneira presencial ou nas comunidades de maneira presencial, falta pouco, esperem mais um pouquinho. Estamos pensando na segurança de vocês acima de tudo. Estamos ainda programando o curso de visitação online para que você possa, então, entrar em contato. Alguns vão dizer, mas então quando as atividades voltarem não vai ter o curso. Vai acontecer, porque mesmo que as atividades retornem, as visitas elas estão limitadas, até por um cuidado. Então, a visita presencial ela ainda está restrita. Por este motivo, ainda permanecemos com a ideia do treinamento e do curso para visitação online, que pode ser utilizado depois também quando as atividades voltarem à normalidade, né, as atividades presenciais. As ofertas de hoje, então, são destinadas à Casa de Formação Águas do Verê, local onde nós aqui da região temos presenciado e vivenciado muitas atividades, onde estamos juntos para capacitações, treinamentos, onde estamos juntos para reuniões também. Então, as ofertas de hoje são destinadas para a Casa de Formação Águas do Verê. Contribua. As atividades na Casa de Formação elas não estão acontecendo, até por conta de todas as restrições que nós temos, mas a casa continua funcionando. Então, realmente é importante a sua contribuição, a sua oferta nesse dia, para que realmente possamos manter este lugar que é tão especial para nós, a nível de paróquias, Paróquia São João, Paróquia Pato Branco, mas também a nível de sínodo. Então, faça a sua oferta, participe aí dessa ajuda para este lugar que é tão importante para nós. Estaremos passando aqui abaixo o vídeo da Casa de Formação com as informações sobre como fazer a oferta e também o link para que você possa estar ofertando neste dia. Que Deus possa abençoar as ofertas e os ofertantes.
A Casa de Formação de Águas do Verê surgiu de um projeto sonhado pelas paróquias evangélicas de confissão luterana em Pato Branco e São João. É um espaço destinado para a formação de lideranças cristãs, encontros dos diversos grupos da igreja, ONGs e grupos que promovam a justiça social com base nos princípios cristãos. O objetivo da Casa de Formação é oportunizar um espaço para a promoção do crescimento do ser humano de forma integral, a partir do amor de Deus e ao próximo, promovendo a justiça social e a diaconia. Com a chegada da pandemia, foram suspensas todas as atividades presenciais e a casa experimenta o desafio de se manter sem poder receber público. Você pode nos ajudar ofertando por meio do depósito na conta bancária indicada ao final do vídeo. Estamos atentos às recomendações dos órgãos de saúde. Nosso espaço é amplo e arejado e estamos tomando todas as providências para nos adequar às exigências sanitárias. Já estamos aptos a novamente lhe receber em nosso espaço com toda a segurança. Venha, estamos lhe esperando de braços e janelas bem abertos. Até logo! Chegamos ao final do culto e vamos diante de Deus colocar nossos agradecimentos, nossos pedidos, seguindo a orientação de Jesus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Por isso digo a vocês, peçam que lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Oremos. Amoroso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de juntos estarmos mesmo à distância. Pedimos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que passam por problemas no seu dia a dia, por aquelas que estão enfermas, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que não têm o pão de cada dia, por todas as pessoas que enfrentam problemas no seu dia a dia. Cuida, Senhor, de cada uma delas, dá teu amparo, dá a tua proteção. Pedimos pelas autoridades do nosso país que possam buscar o bem comum, que possam tomar decisões que colaboram para o bem-estar das pessoas, que sejam instrumentos em tuas mãos, instrumentos de paz, de justiça e de igualdade. Pedimos pela Igreja cristã espalhada por todo este mundo, que continue anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos pelas comunidades da SLB, pelas suas paróquias, pelos seus sínodos, por todos os membros da SLB, que continuem testemunhando a sua fé em Cristo Jesus, através de suas palavras, através das suas atitudes. Que cada família possa ter a certeza que neste tempo difícil não está sozinha, mas pode contar contigo. Orienta-nos, Senhor, no nosso dia a dia, que possamos, como cristãos e cristãs, fazer a diferença, sendo sal e luz para este mundo. Amoroso Deus, colocamos demais pedidos mencionados em Tuas mãos, na certeza de que Tu vais atendê-los conforme o Teu tempo, conforme a Tua vontade, e o fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E nós queremos partir daqui com a certeza e a convicção de que Deus está conosco e queremos colocar essa semana que se inicia nas mãos dele, crendo de que ele estará conosco, que a nossa esperança será renovada, restaurada nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor possa abençoar a tua semana, possa iluminar os teus passos, possa dirigir o teu caminho. Que assim você possa refletir o amor de Deus para as outras pessoas. Que assim os abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos e todas, e não esqueçam de compartilhar o nosso culto interativo para que outras pessoas também possam ter este momento de viver culto em suas residências. Amém. extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Salvador.